Os reformadores Lutero, Calvino, no século XVI, partiram de uma intuição genial: restaurar a estima e o culto da palavra de Deus, com todos os predicados de santificação que ela possui. Procederam muito bem, pois as Escrituras Sagradas vinham sendo empalidecidas por mentalidade fantasiosa e por escolas filosóficas decadentes no fim da Idade Média. Se tivessem tirado as conclusões contidas neste seu princípio básico, só teriam reforçado e abrilhantado a única igreja fundada por Cristo, pois afirmavam algo de genuinamente cristão e eclesial. Infelizmente, porém, arrancaram a palavra de Deus escrita do seu berço anterior e do seu ambiente concomitante, que é a palavra de Deus proferida oralmente, o único critério adequado para se interpretar a palavra escrita ou a Bíblia. Em consequência, esta perdeu sua vida, sua eloquência própria e ficou sujeita às interpretações dos homens, animados, sem dúvida, de fé e fervor, mas marcados pela falibilidade e o subjetivismo. Daí o paradoxal depauperamento da palavra de Deus, que por último tem sido julgada, em vez de julgar, por intuições imaginosas do protestantismo moderno, ou pelos princípios racionalistas do protestantismo liberal. Ao invés dessa caminhada, pode-se propor outra trilha. Quem lê objetivamente as Escrituras verifica que elas remetem constantemente o fiel à palavra oral que a antecedeu e que a explica. 2 Tessalonicenses 2,15, 3,6, 1 Tessalonicenses 3,4, 4,2,6, 1 Coríntios 11, 23, 25. Essa palavra ou tradição oral não perece, mas continua viva através dos séculos na Igreja, que não é mera sociedade humana, e sim o corpo de Cristo prolongado. A este o Senhor concede sua assistência infalível, desde que se guarde a sucessão apostólica. Mateus 28, de 18 a 20. A autoridade da Igreja, portanto, credenciada pelas Escrituras, não derroga a autoridade da Bíblia, mas serve a esta. Mas é autoridade não apenas para ensinar, pois a palavra de Deus não ensina apenas, como numa escola, mas é autoridade também para transformar o homem, comunicando-lhe a vida de Deus, pois a finalidade da obra de Cristo não é simplesmente ensinar, e sim levar a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 João 1, de 1 a 3. Por isto o Senhor dizia aos apóstolos: fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nem a palavra da pregação vale sem o rito sacramental, nem o sacramento sem a pregação. Em consequência, a Igreja na qual Cristo vive e atua tem a missão de oferecer aos homens não só a palavra audível, mas também a palavra visível de Deus, ou a palavra cujo significado é corroborado por sinais sagrados, de modo a transmitir através destes a vida de Deus. Tais são os sacramentos. Sem estes, estaria incompleta a obra de Cristo e da Igreja. Seria truncada a eficácia da palavra de Deus. Quem aceita a Igreja como corpo místico de Cristo, dotada de autoridade doutrinal e eficácia santificadora garantidas por Cristo, aceitará, consequentemente, tudo o que daí decorre ou tudo o que a Igreja ensina como verdades de fé deduzidas da palavra de Deus. O purgatório, a veneração dos santos e das suas imagens, o papado, as indulgências,
a confissão auricular, etc. Cada um desses temas se prende à palavra de Deus escrita, lida e explicitada pela tradição oral. Assim se vê que o protestantismo parte de afirmações positivas, às quais ele não deve renunciar. Importa-lhe, porém, renunciar a princípios filosóficos que os séculos XV e seguintes lhe comunicaram, deturpando sua intuição inicial. Oxalá isto possa acontecer nesta época em que o diálogo ecumênico vem sendo carinhosamente cultivado. Para tanto, toca grande responsabilidade aos fiéis católicos. Requer-se que se despojem não só de toda imperfeição moral, mas também de toda mescla de doutrinas e atitudes heterogêneas, que empalideçam o brilho do cristianismo, tal como nos foi entregue através dos séculos pela palavra de Deus escrita e oral.